tarde, tudo bem? Que bom te encontrar aqui em mais essa aula. Hoje é aula de português e a gente vai falar sobre ditongos. Você já ouviu falar dessa palavra ditongos? Parece diferente, né? Mas na verdade ela representa uma coisa muito simples, que é quando duas vogais estão juntas em uma palavra. Só que elas precisam estar juntas do tipo, quando a gente separar essa palavra em sílabas, elas têm que estar na mesma sílaba. Elas não podem se separar na divisão de sílabas. Então, olha só, vamos pensar na palavra cadeira. Vou escrever aqui. Vamos separar em sílabas. Cadeira. Olha só aqui, cadeira. O E e o I são duas vogais e estão juntos na mesma sílaba. Então, nós temos um ditongo, porque nós temos duas sílabas, duas vogais juntas na mesma sílaba. A gente pode pensar, por exemplo, na palavra chuveiro. Olha só. Chuveiro. Mais uma vez, nós temos aqui duas vogais, o E e o I, na mesma sílaba. Então, nós temos outro ditongo. A gente pode pensar numa palavra menor, na palavra oito. A gente vai separar também. Oito. O O e o I são duas vogais que estão na mesma sílaba. Então, nós temos mais um ditongo. E poderia ser também uma monossílaba, que a gente aqui usou trissílabas, uma dissílaba. A gente poderia fazer, por exemplo, a palavra mãe. É uma monossílaba, certo? Só que o A e o E ficam juntos. Então, aqui a gente também tem um ditongo, que é quando tem duas vogais juntas na mesma palavra, mas elas ficam juntas na mesma sílaba. Porque, olha só, veja o exemplo. Eu vou te mostrar, por exemplo, um exemplo que não é um ditongo. Deixa eu apagar essas palavras aqui e você vai ver palavras que têm duas vogais uma do lado da outra, só que elas não são consideradas ditongo. E o porquê? Então, veja só. Você já entendeu, né? Que o ditongo, as duas ficam juntas na mesma sílaba. Vamos supor que a gente vai escrever a palavra rainha. Supor não, vamos escrever. Se eu fosse separar, vai ficar ra-i-nha. Ou então a palavra baú. Ba-u. Certo? Veja só essa palavra. Se eu fosse escrever sem separar as sílabas, vamos pôr rainha aqui embaixo. Nós temos duas vogais juntos, não temos? O A e o I são duas vogais e elas estão lado a lado aqui na palavra. Mas quando eu separo as sílabas da palavra, o A e o I não ficam juntos, eles ficam separados. O A vem para essa sílaba aqui e o I veio para essa sílaba aqui. Então, nós não temos um ditongo nessa palavra, porque o ditongo só existe quando as vogais ficam juntas. Quando elas ficam separadas, na verdade, a gente chama de hiato. Então, hiato é quando elas ficam separadas e o ditongo é quando elas ficam juntas. Aqui também, ó, na palavra baú, olha só, duas vogais juntinhas, certo? Na palavra normal, elas estão juntinhas realmente. Mas quando a gente separa as sílabas dessa palavra, o A fica nessa sílaba e o U fica nessa sílaba. Elas não ficam juntas. Então, não temos um ditongo. A gente tem, na verdade, um hiato, porque elas estão separadas. Conseguiu entender? Então, só para fixar mais uma vez. Ditongos, quando as vogais ficam juntas na mesma sílaba. Quando a gente separa a palavra em sílabas, elas ficam juntas. Hiato é quando elas ficam separadas, sempre quando a gente divide em sílabas. Sempre a gente tem que separar a palavra em sílabas e aí descobrir se temos um ditongo ou um hiato, tá bom? Espero que você tenha conseguido entender, que você use esse conteúdo para fazer as suas atividades e a gente se encontra na próxima aula.